Vamos bater um papo agora com José Antônio Encinas, que vem trazendo importantes depoimentos hoje ligados à CPI, que acontece em torno das questões de IPTU. Antes de mais nada, Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço. Outro para você, Beto, e para todas as pessoas que acompanham o nosso Farol de Limeira. Muito bem. Encinas, então vamos atualizar quem nos acompanha. Nós tivemos os primeiros depoimentos aí em torno da CPI do IPTU na última sexta-feira. O que você tem a nos contar, hein, Encinas? É isso, Beto. A CPI, né, que tinha começado aí em julho, né, Beto, com o depoimento do José Aparecido Vidotti, secretário da Prefeitura, depois teve aquele recesso parlamentar, agora elas foram retomadas, Beto, a CPI foi retomada, e na sexta-feira, Beto, ocorreram aí os depoimentos dos dois secretários, né, do Jorge de Freitas, da Habitação, e do Matias Raso, da Secretaria de Urbanismo, né? Então eram depoimentos aí aguardados, né, Beto, porque os dois trabalham em secretarias que, teoricamente, tem pessoas envolvidas nessa fraude, né, Beto? Nessa quadrilha aí que estava fraudando aí o IPTU de Limeira, né? Cancelando débitos de pessoas aí que pagavam dinheiro para essa quadrilha, né? Enquanto também havia também transferências irregulares de imóveis para pessoas da quadrilha. Bom, o Jorge de Freitas, né, Beto, como já era esperado, ele negou, né, a participação, assim como ele já havia dito anteriormente, ele negou qualquer participação aí nessa investigação toda que está tendo, né, ele disse que ele não tem nenhum nada com isso, né, que as pessoas que estão envolvidas aí foram realmente indicadas por ele. No entanto, ele conhecia essas pessoas já há algum tempo, mas não tem qualquer envolvimento. E o que eu achei interessante, Beto, é que um dos membros, né, dessa comissão, Beto, da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Everton Ferreira, ele chegou a dizer para o Jorge se ele estaria aí apto a colaborar, né, com as investigações, inclusive colocando aí, né, quebrando o seu sigilo bancário. O Jorge foi claro, ele disse que ele não via nenhuma necessidade de quebrar o sigilo bancário, porque ele realmente, segundo ele, não tem nenhuma participação no envolvimento aí com essas outras pessoas. No entanto, ele falou que para colaborar, sim, ele libera, né? Ele não tem problema de quebrar o sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo fiscal, ou seja, ele foi muito claro nisso, que está assim pronto, né, para colaborar com as investigações, porque ele disse que não tem aí nenhuma participação. Então, ele colocou tudo isso à disposição e disse também, Beto, que a Secretaria de Habitação, da qual ele é o comandante, ela não tem ligação nenhuma, né, com o cadastro, com essas pessoas, com a fraude, porque ele disse que a Secretaria de Habitação, Beto, ela é responsável apenas por empreendimentos imobiliários aí de cunho social, né, Beto? Pessoas que não têm casas. Então, esse é o trabalho da Secretaria de Habitação. Então, ele disse que não tem nenhum envolvimento com isso, em virtude da sua secretaria não ser aí a responsável por esse cadastro, e que isso pertenceria, sim, à Secretaria de Urbanismo, né, Beto? Então, foi isso. O depoimento do Jorge foi esse. Já o secretário de Urbanismo, o Matias Raso, Beto, ele também prestou depoimento, Beto, e disse que ele não tinha conhecimento das fraudes, Beto, e assim que tomou conhecimento, né, por um funcionário ali da sua secretaria, que quando houve ali uma desconfiança de que alguém, né, com uma senha falsa estaria fazendo o cancelamento de débitos, aí sim, quando ele já foi informado por um funcionário disso, aí sim já foi informado o prefeito, e todas essas providências foram sendo acatadas, né, Beto? Inclusive foi acionado o GAECO, Polícia Civil, tudo isso para fazer uma investigação completa. Então, o Matias disse que, embora as fraudes aconteceram, assim que ele tomou conhecimento, ele levou, né, essas informações ao prefeito e aos demais secretários para que houvesse, então, essa investigação mais completa, como está acontecendo, como foram aí com as prisões de funcionários e de ex-funcionários. Então, foi isso, Beto. Ele disse também que todo esse processo, né, que teve, que começou ali na sua secretaria, assim que ele soube, ele informou e que a própria prefeitura fez a denúncia, né? Então ele também disse que ele não tem participação, mas que
quando tomou conhecimento, acabou aí informando e fazendo a própria denúncia aí por parte da prefeitura, Beto. O que parece, né, pelo menos assim, grosseiramente até agora, é que, lógico, o secretário tem mais o que fazer do que ficar organizando um esquema desse lá dentro, né? Ou seja, o secretário tem outras atribuições também. Me parece que esse esquema. Agora, a dúvida, Encinas, é que isso pode estar ocorrendo há muito mais tempo, você não acha? Concordo com você, Beto. Eu, assim, eu acho que se esse esquema, né, foi desvendado agora aí, e que a prefeitura calcula, né, em cima desses nomes que constam aí numa lista, né, Beto, de 170 pessoas beneficiadas pelo esquema, que o prejuízo teria sido em torno de 3 milhões de reais, que deixaram de entrar para os cofres públicos. No entanto, Beto, assim como você, eu acho que esse esquema sim deve ter começado muito antes e que se forem aí realmente apurados, né, Beto, anos anteriores, aí talvez até governos anteriores, é possível que se descubra que esse buraco é mais embaixo, né, Beto, que haja aí muito mais é, uma dívida ainda maior, né, para com os cofres públicos. Bom, outro fato que também é interessante, Beto, é que assim as pessoas que foram beneficiadas desse esquema, Beto, elas começam a ser ouvidas pela CPI. Amanhã, Beto, dia 9, né, às 15 horas, vai prestar esclarecimentos o José Luiz Bueno da Silva. O Zé Luiz, Beto, ele era ouvidor do 156 da prefeitura. Inclusive, a partir do momento que o nome dele constou dessa lista, ele acabou aí, né, entrando em acordo com a prefeitura e acabou pedindo demissão. Saiu, né? Hoje ele não é mais funcionário da prefeitura devido ao seu nome estar incluído nessa lista de possíveis pessoas beneficiadas com, esse cancelamento de IPTU, né, Beto? Então, o Zé Luiz vai ser o primeiro, então, a depor amanhã. E na sexta-feira, Beto, já há aí uma relação de pessoas que também teriam sido beneficiadas, né? Estão previstas, Beto, oitivas, né? Com o Alexandre Penedo Rosler, às 9 horas da sexta-feira. Na sequência, Cássia Salles Pimentel, às 10 horas. O Gino José Torresan, às 11. Joel Modesto da Silva, às 14 horas. Patrícia Maria Burati Gomes, às 15 horas da tarde. E também o Áureo Tanque Júnior, às 16 horas. E finalizando aí na sexta-feira, a Ana Carolina Degan, às 17 horas. Na outra semana, também já tem uma relação enorme aí de pessoas que vão prestar depoimentos. Então, Beto, essa CPI vai agora, a partir, né, dessa relação com os nomes aí dessas pessoas que foram beneficiadas, interrogá-las, né, para saber se realmente elas agiram de má fé ou se acabaram aí caindo no canto, né, Beto, da sereia, vamos dizer assim, de fornecer, né, o dinheiro para pessoas dessa quadrilha sem saber, né, que estavam sendo enganadas, né? Mas todos sabem, né, Beto, que para você ter uma dívida quitada, você deve comparecer à prefeitura, pagar ali um boleto, né, Beto, para ter um comprovante de que você realmente está quitando a sua dívida com os cofres públicos, né, Beto? Então, agora essa CPI também vai apurar isso junto a essas pessoas. E em relação a essa lista, Beto, a prefeitura também divulgou uma nota, né, pela assessoria de imprensa, dizendo que a lista dos 170 nomes aí teria vazado pelo WhatsApp. E muitas pessoas receberam uma lista com alguns nomes, né? E segundo a prefeitura, Beto, essa lista não é a lista correta. É uma lista preliminar que depois eles foram investigando mais até chegarem a uma lista correta que foi encaminhada ao GAECO e à polícia. E que essa lista que foi divulgada aí, ela vazou, mas ela não é a lista correta. Então tem muitos nomes nessa lista vazada que realmente não constam como pessoas investigadas. Então tudo isso deve ser apurado aí, Beto, ao longo das próximas semanas também pela CPI do IPTU. Nós falamos bem no começo dessa CPI, nós fizemos esse alerta, né, Encinas? Essa questão da CPI, ela é justa e tal, deve ser feita, mas
essa questão da divulgação de nomes, como supostamente investigados, isso, aquilo, blá, blá, isso aí prejudica demais, né, até a credibilidade da CPI, porque as pessoas não podem. Aliás, a questão de dívida é uma coisa, ninguém deve ser exposto ao constrangimento porque deve alguma coisa a alguém. Isso aí é clássico, né? Você não pode expor um devedor a constrangimento, muito menos você não deve expor uma pessoa que supostamente possa ter cometido alguma falha, algum ato falho, como se isso Sim, fosse verdadeiro também. Isso dá, inclusive, para quem seja exposto, oferece a oportunidade de pedir indenização, né? E danos morais em relação sim, a essa sim, sim. divulgação indevida. Agora, é tal negócio, né? A primeira divulgação, a primeira ideia é que fica, né, Encinas? Lamentavelmente. É isso, Beto. Como eu falei, eu acho que nessa relação aí, e hoje existe de 170 nomes, pode aumentar aí ao longo das investigações, muitas pessoas agiram de má fé, Beto. Isso aí é certo. Mas eu acho que também deve ter ali uma pequena porcentagem que pode ter, sim, Beto, sido enganada, né? Porque estava conversando com pessoas ali de dentro da prefeitura, ela conhecia a pessoa ali, ou sabia que essa pessoa estaria ali para fazer a quitação do seu débito, né? Então ela pode ter caído aí nesse conto do vigário também, vamos dizer assim, né, Beto? Porque essa pessoa pode ter enganado, né? Recebido o dinheiro ali, não fez a quitação, ficou com o dinheiro para a quadrilha, e aí essa pessoa achando que já estava com os débitos, né, quitados ali com a prefeitura, e agora vai ter que pagar de novo, né, Beto? Porque a Perfeito. gente falou recentemente que o prefeito anulou todos aqueles cancelamentos que haviam sido feitos, né? E eu gostaria de um destaque seu em torno do setor esportivo nesse final de semana, Encinas. Olha, Beto, a gente acompanhou bastante aí, né, o Brasileirão, né, nesse final de semana, vários jogos importantes. Também teve aí o Isaquias Queiroz, né, Beto, conquistando lá uma medalha de ouro na canoagem, né, na distância de 500 metros, e depois ele ficou com a prata na distância de 1.000 metros. Então, o Isaquias aí comprovando ser um dos maiores atletas da história, né, Beto? E ele disse também em entrevista que foi realmente o desejo dele é ser aí o maior atleta, o maior vencedor de medalhas em Olimpíadas pelo Brasil, né, Beto? E ele tem essa chance realmente, porque ele está no auge da carreira, né, e quer conquistar essas medalhas agora em 2024 em Paris. Então, o Isaquias, um grande esportista brasileiro, né, Beto, com mais 2 medalhas em campeonato mundial nesse final de semana lá no Canadá. Eu acho que é um grande destaque nesse final de semana. E tivemos também os Bom, jogos do Brasileirão, né, Beto? bacana. É isso aí. Ensina, Zé. O Botelho já falou, realmente missão difícil do Corinthians, para o Palmeiras um pouco mais fácil, mas não tão complicada assim. E o São Paulo aí sim, buscando lá em Fortaleza, sequência na Sul-Americana. É isso, né? É isso, Beto. Vamos ver como é que os paulistas vão sair nesse meio de semana, né, Beto? Jogos muito importantes, né, Beto? Para o Corinthians também, né, Beto? É uma missão realmente muito complicada, mas eu achei que o time até deu uma boa melhorada no segundo tempo, né, Beto, do jogo lá contra o Avaí, quando o Renato Augusto entrou, né, Beto? Realmente ele dá uma categoria ali para o meio-campo que é incrível, né? Um jogador que estava aí afastado há mais de um mês, né, Beto? Aí com problemas na panturrilha, voltou. É um alento aí, né, Beto? Mas mesmo assim o Flamengo está voando, né? Com o time reserva mesmo, conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi. São Paulo que não havia perdido, só havia perdido para o Palmeiras, né, nesse campeonato, no Brasileirão, perdeu agora para o Flamengo. E o São Paulo está ficando numa situação complicada, né, Beto? Está apenas 5 pontos de distância aí da zona de rebaixamento. Tem que tomar cuidado, né, Beto? Perfeito, perfeito. É isso aí. Sinas, por enquanto, muito obrigado aí pela contribuição. Uma ótima semana para você. E amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Farol. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Tchau, tchau.